Isabela Bussardi já entrou, então conexão tá ótima e estamos aqui no dia 17 de junho de 2021, dando início a mais uma live sessions do projeto In-House. Bom, eu sempre começo me apresentando para as pessoas novas que vão chegando aqui e também para as novas que vão pintar lá no IGTV e vão ver depois a nossa live. Eu sou a Raquel Xerém, criadora desse projeto, que é o projeto In-House, que nasceu exatamente com esse propósito de vir a compartilhar assuntos que venham a expandir o corpo, a mente e a alma, porque a gente é essa unidade e a gente tem que trabalhar isso exatamente como um todo. E a ideia aqui é fazer uma curadoria com todo cuidado e com todo carinho para compartilhar conteúdos e assuntos que venham a trazer mais qualidade de vida para a gente. E é incrível o quanto, através desses profissionais, que quanto mais eu pesquiso, mais eu me aprofundo, mais eu encontro nesses encontros incríveis que têm acontecido por aqui. Porque exatamente assim a gente nasceu, de uma forma presencial, fazendo jornadas, workshops e vários eventos, né? Enfim, ao vivo aqui. E como todos vocês, a gente teve que se reinventar. E aí a gente passou a ficar aqui, nesse modo virtual, descobrindo que longe é um lugar que não existe. E exatamente para trazer essa qualidade de vida, a gente foi somando e já chegou a mais de 90 lives. 90 lives com assuntos incríveis, diferenciados, falando de todo esse universo. Então, para quem não viu, vai lá explorar, que tem muita coisa bacana. Para quem já viu, pode repetir. E para quem gostou, compartilha com quem não viu, com quem vale a pena compartilhar. Tá bem? Bom, hoje a gente está aqui estreando, na verdade, uma série. Essa série, ela é tão importante, um assunto tão fundamental para a nossa passagem, para as nossas transformações, que numa live só ela não caberia. Então, por isso que a gente inventou de ser uma série. Tá? Essa série se chama, então, Desafios, a arte e os desafios de envelhecer bem. E a gente escolheu, na verdade, começar por esse tema, que para mim assim é um tema fundamental, porque sem ele a gente não é nada, não adianta nada ter os outros lados. Então a gente está falando da saúde. E falando de saúde, a gente, na verdade, fez uma escolha. E eu acho que essa escolha não poderia ser melhor, né? Porque eu vou ter a honra de chamar aqui para conversar com a gente essa profissional maravilhosa, enfim, super capacitada e, além de tudo, simpaticíssima, que é a endocrinologista Isabela Bussardi. A Isabela é daquelas mulheres que conseguem esse combo milagroso de, além de ter uma jornada de trabalho enlouquecida, estar sempre chiquérrima, linda e maravilhosa. Bom, olha aqui, deixa eu achar então a solicitação da Isabela. Já achei aqui. E agora vamos na internet para que te quero, que vai dar tudo certo. 1, 2, 3. Ei, querida! Oi, querida. Tudo Tudo bom? bom? Poxa, obrigada pela apresentação, fiquei emocionada. Não, eu esqueci de um detalhe na minha apresentação, que além de tudo, Ah, gente, ela é a minha endocrinologista sim, com pessoal. muita honra, com muita Eu honra. sempre Muitos falo anos, né, Raquel? muitos anos. Não, inclusive, assim, que é até importante falar também, que me acompanhou em vários outros momentos de transformações profundas da minha vida. Então, assim, eu só tenho a agradecer de você estar aqui e estar na minha vida ao longo desses anos todos. Prazer, e como te falei, uma honra, né? Obrigada pela apresentação e queria te dar os parabéns pela escolha do tema, né? Que é um tema realmente eu vejo como um dos grandes desafios da nossa sociedade, a gente entender o envelhecimento, a gente se colocar dentro dessa perspectiva, né, Raquel? E conseguindo separar o que é correto, o que não é correto, dentro das atitudes que a gente vai precisar tomar para a nossa vida e para as pessoas da nossa família, né, que já estejam num processo de envelhecimento atual e para aquelas que, enfim, no futuro vão estar, né, enfim, entrando aí nessa nova etapa da vida.
Exatamente. Então, eu acho que a gente podia começar a nossa live eu te perguntando se você concorda com a frase que eu usei de chamada, né? Dizendo que envelhecer é inevitável, mas ficar velho é opcional. Como anda a medicina em relação aos avanços dos estudos e tratamento que dão uma real sobrevida para o envelhecer de hoje em dia? É, enfim, essa frase eu acho que é uma frase de muito impacto, né? E uma frase feliz, né? No sentido de que realmente a gente escolhe a forma como a gente vai conduzir, né, esse processo, que é um processo natural, que é um processo que, sem dúvida, é muito melhor do que a outra opção, né? Que seria nós não estarmos mais, né, aqui, né? Então, o contraponto do envelhecimento é a morte, né? Exatamente. Então, essa é uma vejo como uma bênção, né? Se a gente quiser usar um termo mais religioso, é uma bênção a gente poder envelhecer, né? Inclusive, quando a gente vê em todas as religiões, isso é citado, né? O envelhecimento, ele acontece naquelas pessoas que são vistas como pessoas abençoadas, a possibilidade de ser longevos e poderem envelhecer. Então, Esse é o único caminho, historicamente, inclusive, que a gente conhece, né, é. Isabela? Historicamente, o envelhecimento ele sempre foi muito valorizado, né? Então a gente vê nas tribos indígenas, nas grandes culturas, culturas milenares, a questão da gente estar realmente entendendo que a pessoa com mais idade tem a capacidade de trazer conhecimentos, todo um arsenal de vida que vai ajudar os mais jovens, né? Isso começou a mudar na sociedade que a gente vive, sociedade, enfim, o mundo contemporâneo, sem dúvida, existe uma discussão muito grande até que ponto a gente está valorizando os nossos idosos, né? E até que ponto a gente está praticando o que a gente chama de idadismo, né? Que é o preconceito associado à idade. Então, isso é um tema muito discutido, muito importante do ponto de vista social, dentro da psicologia, dentro da antropologia, da política, da economia. Discutir o envelhecimento é a pauta que deve estar presente numa série de áreas do conhecimento, né? Falando da medicina, fazendo um pouquinho aqui do aspecto histórico, a geriatria, né, assim falando, né, que é a parte da medicina que estuda o envelhecimento, ela começou a existir, né, ensaiar ali um primeiro momento na década de 40. Isso foi na Inglaterra, né, quando alguns médicos, enfim, naquele momento, identificavam que as pessoas idosas, elas ficavam um pouquinho ali, meio que à parte do sistema Uhum, terapêutico uhum. hospitalar. Então, os idosos eles ficavam um pouco que esperando a morte, com pouca compreensão sobre os fenômenos biológicos que estavam acontecendo com eles. Até que, a partir daí, alguns pesquisadores começaram a dizer, vamos. Aí pegaram aqueles idosos que estavam em determinado hospital na Inglaterra e falaram assim, vamos colocar todos eles juntos e começar a estudar, entender melhor, inclusive colocar eles para interagir, né? E a partir Para daí, viver. isso aí isso. E a partir daí começa a ser estudado os aspectos ligados ao envelhecimento. Cada vez a gente tem avançado mais, né? E quando a gente pensa assim no olhar lógico, dentro da minha especialidade, né, que é o olhar da endocrinologia, um dos pontos Uhum. mais importantes é como que a gente vai fazer com que as pessoas envelheçam com autonomia, com saúde, né? Porque a gente está falando que envelhecer enfim, é uma bênção, enfim, é o contraponto à morte, mas como é que eu vou fazer com que o meu longevo seja um longevo com autonomia, um Não longevo que vai seja ser totalmente capaz. dependente, né? Como Isso. Então, acho que a acontecia, gente né? podia começar a conversar um pouquinho sobre isso, né? Sobre Sim, que atitudes a gente pode tomar agora para a gente conseguir, né, ir seguindo bem, perfeito. Agora, né? você sabe que eu vou pegar exatamente então, essa deixa que você falou aqui e vou começar também, que eu acho que tem tudo a ver com tudo isso que você falou e que eu estou muito chocada e revoltada, para te falar a verdade. Queria muito que você falasse Sim, sim. a tua opinião. Porque, assim, né? O que acontece, como uma OMS, né, uma Organização Mundial da Saúde, inclui a velhice na categoria da doença, né? Que foi isso que Sim. acabou exatamente de acontecer. Queria que você explicasse melhor para a gente aqui como é que se deu isso e o que, né, a tua opinião, que eu estou Perfeito. chocada, Isabela. Essa é uma discussão que está muito inflamada, né, no meio científico. Isso foi recente, foi agora nessas últimas semanas. Uhum. A OMS, ela é responsável por um documento chamado CID. CID é o Código Internacional de Doenças. É aquele código, por exemplo, quando um médico pede um exame ou prescreve um remédio controlado, ele tem que botar lá CID 10 é o número, é 23.0, por exemplo, né? Que aí eu estou dizendo qual é a doença que a pessoa tem e justificando o meu pedido de exame, né? E aí o que aconteceu agora?
A OMS criou, o CID ele vai sendo reeditado, né, de tempos em tempos. Então, a nova versão do CID, que é esse Código Internacional de Doença, vai ser o CID 11, que começa a vigorar a partir de 2022, 22. janeiro de 22, isso. E foi criado um código, né, um código que é um código de velhice. Então, a partir do momento que você cria um código de velhice, você entende, né, a gente entende que passa a ser uma doença. Então, se eu tiver que justificar, por exemplo, uma solicitação de uma medicação, de uma internação, eu passo a usar esse código de velhice como se fosse né, como uma doença. Isso é absolutamente, enfim, está sendo visto como um retrocesso, porque é absolutamente contra tudo que a gente sempre falou, tudo que a gente sempre, inclusive lá nos primórdios, né, enfim, da medicina, é o contrário, né? Assim, a gente sempre falou isso, velhice não é doença, velhice não é doença, né? Exatamente. Então, isso tanto no meio médico, no meio científico, acadêmico, como, enfim, na conversa do dia a dia das pessoas, isso é extremamente consolidado, essa Não, e percepção de que falando em velhice não é doença. preconceito, né, Isabela, assim, eu acho que isso abre completamente um espaço, né? Quer Isso. dizer, assim, para se colocar num lugar de doença. É muito absurdo. Agora, isso ainda há controvérsias, isso é uma coisa que ainda Sim, tem irmão, existem possibilidade de. muitas controvérsias. A possibilidade eu não consigo te responder, assim, isso não foi algo aleatório, né? Essa classificação de velhice como doença, ela veio a partir de um painel de especialistas, foram 200 especialistas consultados, é o que acontece mesmo, eles classificam todas as patologias. O fato é que, posso te falar que, enfim, aqui no Brasil, né, a Sociedade de Geriatria, enfim, todos os grandes nomes envolvidos, né, na defesa do envelhecimento com, enfim, com dignidade, com ciência, estão realmente absolutamente revoltadas, para a gente usar um termo mais, enfim, mais do dia a dia, né? Exatamente, é Então, revoltante. existe muita controvérsia. Eu, pessoalmente, eu discordo. Eu acho que se a gente passa a entender que velhice é uma doença, a gente está contribuindo ainda mais daquele termo, né, que eu te falei, que é o idadismo, que é o preconceito em relação à idade. E Sim. mais sério do que isso, a gente pode estar atendendo a uma indústria da longevidade, que isso é muito sério. Hoje em dia, são gastos bilhões de dólares no consumo de medicamentos, a grande maioria deles extremamente controversos, com pouca validação científica, com uma promessa de longevidade. Então, se eu ponho como doença, eu passo a estimular o consumo de remédios para evitar aquela doença, né? Então, olha como é sério isso. Então, a gente tem que Nossa, questionar a quem interessa essa classificação, né? Por que isso está acontecendo nesse momento, esse retrocesso do ponto de vista, enfim, do cuidado, né, com o ser humano, né? Isso aí imagino que é a pessoa que fez isso não está nessa idade, né? Com certeza, porque provavelmente assim, não, né? Que é. é muito revoltante. Agora, Isabela, me diz uma coisa, assim, uma coisa que eu percebi, né, falando aqui um pouquinho desse momento atual da Covid, né, a gente observou que as pessoas mais velhas, assim, principalmente a nossa volta, aliás, às vezes nem tão mais velhas, eu acho que esse momento e essa vivência, essa experiência, levou as pessoas a envelhecerem muito. Na verdade, como se fosse assim, 10 anos em dois, né? Daquela coisa que você vê a pessoa que você não via há um tempo e você ficar chocada. Eu acho que isso leva a gente para aquela ideia, né, de que como o emocional, né, reflete no nosso físico e no nosso biológico, né? Eu queria saber assim, como é que você viu esse momento assim dos teus pacientes e tudo? Você percebeu que as pessoas deram uma caída, né, em termos de. Assim, né? O desgaste emocional com tudo isso que a gente está vivendo realmente é muito perceptível, né? Mesmo fora de um ambiente médico, mesmo fora do ambiente terapêutico, né? E tem alguns motivos, né, para isso. Quando a gente fica mais tempo confinado, quando a gente diminui os nossos o nosso contato, né, a nossa relação interpessoal, quando a gente tem menos possibilidade de descanso, de abstração, a gente ativa um sistema do nosso corpo, que é o sistema ligado à secreção de alguns hormônios, que são hormônios que, entre aspas, envelhecem, né? Então, esse desgaste físico e mental, que, óbvio, enfim, todo foi alheio à vontade de todo mundo, continua sendo alheio à vontade de todo mundo, é um Uhum. fator de consumo físico, né, muito significativo. A gente vê isso em situações extremas, né, pessoas que passam por traumas muito importantes de vida, por perdas muito importantes, né, você vê que
existe fisicamente, né, uma cristalização daquele sofrimento, né? Então, principalmente quando uma pessoa vivencia a morte, né, de um ente querido, né, é nítido a percepção física do sofrimento, né? E existe toda uma via bioquímica para isso acontecer. E a pandemia, então, ela trouxe, né, aí uma reflexão ainda maior, né, sobre a importância da gente cuidar da nossa saúde mental, né, Raquel? A importância da gente Exatamente. estar entendendo que saúde, ela não existe sem a saúde física, ela não é possível sem a saúde mental, né? E eu gosto sempre de usar um termo que é a saúde social, né? Então, assim, esse conjunto de ações cotidianas, esse conjunto de Da escolhas e o troca, né, conjunto. também, essa troca toda, Isso, né, isso, isso faz parte de uma vida, né, plena, né? Com de sentido, com estímulos. significado e com felicidade, né? Isso é de Exatamente. extrema importância, né? Você já se vacinou? Já. Eu vacinei em fevereiro, na Você verdade, a primeira vacinou? dose. É porque eu trabalho no hospital, né? Então Claro, claro. eu, Agora eu eu tive a vacina. tomei. Eu Você vacinei em tomou? fevereiro e depois em maio, eu tomei AstraZeneca. Tudo bem, gente tem que se vacinar, tá? Todo mundo tem que se vacinar Pois é. com a vacina disponível, com a vacina que tiver, tá? Todo mundo tem que se Queria pegar vacinar. exatamente A essa caroninha AstraZeneca aqui não para você vai dar causar essa mensagem. trombose, tá? A prevalência de trombose ela é muito, muito, muito baixa, da uma ordem milesimal, enfim, centenas né, de milhares de possibilidades. Então, tem todo mundo que se vacinar. Então, tenha dito, gente, vocês ouviram, né? Agora, olha só, eu acho super interessante que a gente está falando dessa unidade, né? Dessa conexão, né? Do corpo, da mente, do emocional com o físico. Na verdade, independente desse momento de pandemia, uma das coisas que eu super admiro, né? Assim, no teu trabalho, né? Na tua postura, né? Médica e tudo, é que você não só atua pensando dessa maneira, como você criou, né? A tua clínica totalmente integrada. Né? Aí eu queria entender assim, que se essa ideia é uma coisa que sempre prevaleceu para você, ou se você foi percebendo essa necessidade de integrar ao longo das necessidades que você foi Que eu percebendo. fui, né? Contar um pouquinho da minha história médica, que aí dá para Isso. entender bem, né, como é que a gente chegou nisso, né? Bom, eu fiz residência de clínica médica, que né, a gente abrange todas as principais áreas da medicina. Depois eu fiz a residência em endocrinologia. E dentro da endocrinologia, quando eu terminei minha residência, eu fui convidada para trabalhar como pesquisadora num grupo chamado Psiconeuroendocrinologia, que é um grupo que a gente tem aqui no Instituto de Diabetes e Endocrinologia, chamado IED, é um hospital público, um dos grandes hospitais públicos do Rio de Janeiro. E nesse ambulatório, a gente basicamente cuidava de transtornos alimentares e de condições psíquicas, né, psiquiátricas, psíquicas, com repercussão física. Então, isso Aham. vem de 20 anos atrás, esse meu interesse pela correlação entre o psiquismo, né, e a endocrinologia. E aí depois, enfim, eu fui evoluindo dentro dessa área e fiz meu doutorado nessa área. Então, eu fiquei 5 anos estudando estresse. Eu estudei hipercortisolismo, que são as vias endócrinas ligadas ao estresse. Então, já, enfim, há muito tempo eu entendo que o ser humano é uma unidade, né? E me interessa muito cuidar dessa unidade, cuidar de todos os processos mentais que vão contribuir, né, em última análise, para a resposta endócrina e que vão contribuir para a saúde como um todo. Então, assim, depois que eu terminei o doutorado, eu montei minha clínica com profissionais dentro dessa interdisciplinaridade, né? Então, há muito tempo eu era chata até, inclusive. Eu me lembro, assim, uma situação de consultório, sei lá, muitos anos atrás, eu perguntando para o paciente, que hora você dorme e que hora você acorda? Ele, como assim, doutora, que horas eu durmo? Tipo, para que você quer saber Tipo isso? assim, o que tem a Porque ver assim, isso, né? o que que isso tem a ver com a minha tireoide? Aí, Não, assim, mas vem era cá, muito posso fazer comum. uma parte? Preciso fazer uma parte aqui. Eu sei que tem um monte de pacientes tuas aqui, super fãs aqui que eu tô vendo, tudo, mas para quem ainda Ai, não que é, bom. gente, é uma delícia uma consulta com a Isabela, porque vai muito além da endocrinologia, assim, é uma endocrinologia completa. Então, assim, vale como sessão de terapia, tem uma parte que eu sei que é altamente profunda, e eu acho isso muito bom. Mas, enfim, vem Ah, minha parte sim. aqui. Continua. Mas então, assim, para você ver essa questão do sono, né? E aí a pessoa, mas doutor, o que que isso tem a ver? Aí eu parava, explicava, falava assim, gente, olha, porque o sono, a privação crônica de sono, ela ativa a via de estresse, isso com o tempo ela pode induzir sintomas de humor, isso pode contribuir, inclusive, para o seu consumo alimentar. Isso já tem, enfim, como eu te falei, assim, quase 20 anos.
hoje em dia, ninguém se assusta com essa pergunta, muito pelo contrário. Eu pergunto para todos os pacientes que hora dorme, que horas acorda, todo mundo. Eu durmo tal hora, eu acordo tal hora, eu não estou dormindo bem, eu estou antecipando, eu estou tendo despertar precoce. Ah, doutora, eu estou dormindo de meia-noite às 6, mas eu sinto que eu estou dormindo mal. Então, assim, é muito interessante a gente ver que esse tema já veio, né, para a conversa diária. Então, a gente amadureceu muito ao longo desses 20 anos, a gente, que eu digo como sociedade, sabe? O aprendizado como um todo, como os nossos hábitos, como que o nosso psiquismo influencia na nossa saúde, eu percebo que já é muito bem compreendido. E é muito comum as pessoas já chegarem na consulta trazendo esse tipo de informação, né? Que, enfim, sobre atividade física, sobre manejo de estresse. Elas chegam falando, olha, eu me estressei com isso, isso e isso, então eu exame isso e isso. É muito interessante a gente ver essa mudança de percepção, né? E é efetivamente o que eu acredito, sabe, Raquel? Eu não acredito numa medicina feita baseada na doença. Eu acredito numa medicina baseada na saúde, né? Então, eu acho que se a gente promove saúde, a gente tem cada vez menos doença. E a gente chega aqui no tema que a gente está discutindo, a gente vai envelhecendo bem, né? E um dos pilares para a gente envelhecer bem, a gente já trazendo, né, para essa conversa mais específica, sono de boa qualidade, atividade física regular e alimentação. Eu diria que são os 3 pilares. Né? Exatamente, era a minha próxima pergunta, era isso. Quais eram os pilares? São os 3 pilares, sono, são 3 pilares. Alimentação e prática regular de atividade física. Vou explicar um pouquinho sobre cada um dos 3, né? Por que eles são importantes. Começando pelo sono, né? Quando eu não entro nas fases adequadas de sono profundo, é como se eu não tivesse feito, vamos dizer assim, um reset, né? Daquela atividade. O cérebro é o tecido que mais consome energia, tá? Tanto que ele é o único tecido onde a glicose entra direto sem precisar da insulina. Só para você ter uma ideia de como ele é dependente de glicose e como ele demanda energia. Então, a gente está, você vê, a gente está conversando aqui ao longo do dia, todo mundo que está aqui com a gente teve várias atividades, múltiplas solicitações, né? E eu preciso do descanso. Se eu não tenho descanso, eu não consigo ter memória, eu não consigo, como eu diria, guardar, né, os elementos que eu aprendi ao longo daquele dia e ir fazendo e construindo a minha memória. Eu aumento muito o que a gente chama de estresse oxidativo, a produção de substâncias que são, em última análise, relacionadas a um maior desgaste celular. Eu aumento a minha fome. Então, olha que interessante isso. Se eu não durmo, eu aumento a minha fome. Então, eu perco a capacidade de regular adequadamente. Engorda, inclusive, viu? Né? Isso, não dormir engorda, aumenta a fome e diminui o metabolismo basal. Aí, entrando no metabolismo basal, se eu não descansei, o meu corpo entende que ele gastou mais energia do que deveria. Então, o metabolismo basal, ele tende a diminuir em noites subsequentes mal dormidas, né? Então, para eu conseguir funcionar bem durante o dia, eu preciso ter a noite de descanso. E aí, entrando um pouco na alimentação, né? A alimentação, enfim, é lógico que tem um universo de discussão, né, sobre alimentação, mas para você ter uma ideia, né, quando à medida que a gente vai envelhecendo, uma pessoa de 70 anos, ela tem em média 30% mais de gordura no corpo, em média 10 a 15% menos massa magra e em torno de 5% menos massa óssea. Então, eu perco osso e perco músculo. Aí porque entrou a mensagem. Eu perco músculo e perco osso com a idade e ganho gordura, tá? Isso faz parte do processo fisiológico de senescência. Senescência é o termo técnico do envelhecimento, né? Então, como a gente está falando, envelhecer eu não considero uma doença, eu considero um processo fisiológico da vida, e à medida que esse processo fisiológico vai acontecendo, eu vou diminuindo músculo, diminuindo osso e aumentando gordura. Aí entra atividade física. Desculpa, aí entra alimentação. Se eu tenho uma alimentação, e vou falar depois do exercício. Então, se eu tenho uma alimentação que favorece o ganho de massa magra, que favorece uma boa mineralização óssea, que me dá cálcio adequado, que me dá vitamina D de forma adequada, que me dá proteínas de forma adequada, essa composição corporal, ela tende a não sofrer uma mudança tão acentuada, né? E aí eu, com atividade... né? Isso, e com atividade física,
o que que eu vou fazer? Eu vou manter a minha massa magra, eu vou diminuir essa perda prevista com a idade. Então, atividade física, alimentação e bom sono. A gente garante muita coisa aí em termos de envelhecimento, muita coisa. Nossa, não, pois é. Ou seja, é esse equilíbrio. A gente toda hora cai exatamente nesse balanço, né, do Né? todo. Agora, Isso. Isabela, assim, em relação a exatamente assim, a reposição hormonal, quando é que deve-se começar a pensar em reposição hormonal? E a pergunta é para todas as mulheres? Tá. Então, hormônio. Vamos falar do começo da vida, né? Quando você Tá. olha um menininho e uma menininha de 8 anos de idade, se você colocar de costas, você não sabe quem é o menino, quem é a menina, porque eles ainda não estão produzindo hormônios. O Sim. corpo é um corpinho retinho que não tem contorno, né? Então você não tem ação androgênica nem ação estrogênica, tá? Uhum. Puberdade, né? Você vai ter ali um aumento do androgênio, um aumento do estrogênio. No corpo feminino você vai ter, né, a cintura, nádega, bumbum, seio. Então você tem um formato Silhueta. corporal que é Uhum. dado pelo estrogênio, né? E você vai ter um formato corporal dado pelo androgênio, pela testosterona, pelos androgênios, né? Pela testosterona, enfim, pelos hormônios androgênicos. Isso vai durar, vamos falar na mulher, dos 12 anos aos seus 52, mais ou menos 40 anos, tá? Esse momento da vida a gente chama de menacme. A menacme é o período da vida, mais ou menos seus 40 anos, em que a mulher está sob ação estrogênica. Em torno de 52, é a média da população brasileira, ela vai entrar em menopausa. E aí a menopausa, se a gente pensar que no Brasil, atualmente, a expectativa de vida para a mulher são 80 anos, isso vem aumentando gradativamente. Para o homem Uhum. são 73 anos, isso é o último censo do IBGE, e para a mulher são Olha 80 só, achei anos. que já Olha como é estava interessante. mais. Só para você ter uma ideia, na década de 40, a expectativa de vida ela estava em torno de 60 anos, então a gente ganhou 20 anos. Se a mulher entrava em menopausa aos 52, uma expectativa de vida em torno de 60, ela já estava vivendo ali outros processos de vida. Ela provavelmente ela tinha tido filhos em torno dos 18, 19, né? E não em torno dos 40, como eu tive, inclusive. Eu tive 40, 41, 41, 42, quer dizer, na O verdade, teu quase. primeiro foi com 40? Foi. O meu primeiro foi com quase 41, é. O Olha, meu primeiro, hoje nós é. estamos isso, né? Se pudesse voltar E atrás, eu eu acho que eu quis, eu que já de morte. programei, eu que. Então você vê, a coisa, eu programei, justamente o que eu te contei, né? Enfim, eu terminei doutorado, abri clínica, eu tinha outras questões ali naquele momento na minha cabeça e fui programando um pouco mais tarde. Então você imagina, a gente está em outro momento da sociedade. A gente hoje em dia, a gente está falando de uma mulher com uma expectativa de vida de 80. E eu estou Uhum. falando que ela vai passar 40 anos sem desculpa, sob uma atividade hormonal, que tem Sim, uma série de elementos natural. favoráveis, isso. E Uhum. depois são mais ou menos 30 a 40 anos sem hormônio nenhum. Então, essa é a discussão que tem que ser feita, né? Isso. Faz sentido eu fazer uma reposição hormonal? É lógico que é extremamente individual. Quando a gente vai para os guidelines das sociedades de endocrinologia, e a gente tem que respeitar profundamente as orientações científicas, eu sou muito contra esse exagero que também a gente tem visto hoje em dia, né, em busca de uma beleza eterna, de uma juventude É. eterna. A gente vê muito exagero, muito exagero. Então, a gente, dentro das regras científicas, a gente tem sim espaço para reposição hormonal feminina e masculina, pensando muito na qualidade de vida que eu vou dar para esses indivíduos que têm uma grande expectativa e um longo tempo de vida sem ação hormonal. Aí você me perguntasse, mas Ela, por que que o hormônio é bom? Né? Não sei se você vai me fazer essa pergunta, mas eu gostaria de falar um pouco sobre Não, isso, então, né? pode Já é a falar. próxima? Pois é, mas tudo bem. Vamos lá, já emenda. Então, bom, então é isso, né? Por que que o hormônio é bom, né? Porque, vamos lá, em torno, né, aí dos seus 50 anos, eu vou tendo um declínio progressivo de produção, principalmente de estrogênio na mulher, né? E o estrogênio, ele é um hormônio ligado a uma boa atividade celular. Quando ele cai, né, no sangue, eu diminuo a produção de uma substância chamada óxido nítrico, que é uma substância responsável pela vasodilatação, que vai manter uma boa irrigação da pele, que vai manter uma boa atividade da microcirculação, que são os vasos pequenininhos que nutrem os tecidos. Então, eu Uhum. com essa diminuição, eu vou acentuar as minhas características do envelhecimento, né? Falando num aspecto.
Um outro dado muito importante, a redução do estrogênio, ele modifica um pouco da neurotransmissão e da síntese serotoninérgica, né, dos neurohormônios que a gente tem. Por isso que é tão comum, um dos primeiros sintomas da menopausa, não é ao contrário do que muitas pessoas dizem, parei de menstruar. Não, parar de menstruar é um dos últimos eventos. Muito antes de Aham. parar de menstruar, a gente já começa a ter insônia, ou fragmentação do sono, né? Aquele sono ali muito superficial. Já começa a ter uma labilidade emocional, que a gente Não, fica eu um pouco depois mais queria fazer um bate-bola com você sobre exatamente esses sintomas aí sintomas. da Tá, pausa, tá né? bom. Então, assim, só para a gente Mas poder posso ir deixar ali. falando também? Ou Não, guarda para pode depois? falar, claro, Tá bom, claro. não. É que Então a depois eu vou gente fazer só um começa a bate-bola para a ter, gente guardar na cabeça, né? guardar, Porque é muita beleza, boa, coisa. boa. Boa, boa, boa. Então, assim, a gente tem, como eu coloquei, insônia como um dos primeiros sintomas dessa síndrome da queda do estrogênio, que a gente chama de climatério, né? Então, Sim. alterações do humor, eu tenho alterações da forma como eu me relaciono com a comida, eu passo a ter uma tendência a buscar mais doces, eu tenho mudanças na libido, que vão comprometer a qualidade de vida. Então, Claro. eu passo a ter ali uma série de sintomas que, sem dúvida, vão ter um benefício muito grande quando eu posso fazer a reposição hormonal. Aí eu já vi que teve uma pergunta aqui, quem teve câncer, né, pode fazer reposição hormonal? Pois No é. passado, então, no passado a resposta era não, tá? Era não. Mas atualmente a gente já tem muitos grupos sérios, enfim, várias universidades no mundo todo pesquisando isso. Até que ponto eu posso fazer uma reposição segura em mulheres que já tiveram câncer? Tem uma série de estudos que tem que ser feitos, tem que ver se são cânceres relacionados ao hormônio ou É não. isso que eu ia te Tem, falar, porque eu acho que tem tem todo um. diversos tipos de câncer, né? Sim, O meu, lógico, por tem. exemplo, eu tive o linfoma de Hodgkin e graças a Deus eu posso fazer, né, reposição hormonal. Mas eu sei que o de Sim. mama hoje ainda é muito polêmico, né, Isabela? Depende do câncer de mama, depende do câncer de mama. Então, mas o que é importante é a gente ter realmente uma avaliação muito individualizada. E aí entra uma premissa muito importante da medicina. A gente está conversando sobre aspectos gerais, mas medicina, Claro. atividade médica, ela é algo extremamente individual. É algo Uhum. único e personalíssimo, né? Então a gente tem que ter uma abordagem muito individualizada. Aquilo, é igual para todo mundo, não existe. Ah, você é a favor ou contra a reposição? Eu falo assim, ó, eu sou a favor ou contra time de futebol. No meu caso, eu sou a favor do Flamengo, né? Então, ciência não existe favor ou contra, Claro, é entendeu? para você, Existe, né? Vamos ver existe você. o que a gente chama de nível de evidência das recomendações, né? Nível de evidência são estudos feitos, né, por pessoas sérias, né, com estudos robustos que vão mostrar o quão seguro é tomar essa atitude ou essa atitude, né? Então, é só para deixar essa observação, né, que a gente tem sempre que, de forma muito individualizada, entender o que é melhor Super para cada paciente. E aí, falando um pouquinho de outros hormônios, né? Falei um pouco da mulher, e no homem isso acontece também, né? importante. E eu sinto que os homens têm muito, às vezes, preconceito, um pouco de vergonha, e não querem falar sobre o assunto, como se. E faz parte da nossa essa cultura machista, né? De que o homem tem que estar sempre bem, aquela coisa ali muito arraigada ainda na nossa cultura, né? Exatamente. Só que Não, no não homem, pode sofrer esse vulnerabilidade, declínio né? também acontece. Então, na mulher, eu tenho um evento clínico marcado, que é parar de menstruar. Então, fica claro que ela entrou na menopausa, não É tem dúvida, verdade. né? Vamos Aham. dizer É um assim. marco. É É, verdade. tem um marco. No homem, a gente não tem esse marco. No homem, eu tenho um declínio progressivo na maioria dos homens. Ah, Isabela, são todos os homens que a testosterona cai? Não. Em média, fazendo uma conta muito simples, aos 50 anos, 50% dos homens vão ter queda, aos 60 anos, 60%, aos 70 anos, 70%. Mas eu vou ter lá aquelas pessoas de 80 anos que estão no grupo do 20%, que estão com a testosterona, ó, beleza, entendeu? Sim, sem as exceções, Ótimo. né? Ó, e tem as exceções, perfeito. Claro. E aqueles que entraram nesse processo de andropausa, que é, Sim, né, a menopausa do homem, eles exatamente. merecem ser vistos e tratados. Então, gente, os homens levem para os seus médicos os sintomas clínicos, né? E o sintoma clínico, muitas vezes, não é só a libido, não é só a queda de libido, né, a dificuldade com a ereção. Tem muita correlação também com peso corporal, energia, disposição, mudanças, né, de padrão de sono, mudanças de humor.
Então, tudo isso tem que ser levado também, que a gente fica muito naquela sensação assim que libido, 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 testosterona, não. Tem toda uma outra gama de sinais e sintomas que podem estar indicando, né, uma reposição hormonal para o homem. E aí A falando de partir uma de que coisa, idade, Isabela, o homem, assim, tipo, qual a idade que como eu te isso... falei, Foi né, importante. não, em média, a partir dos 50 anos, já começa a ter uma queda. É 50 anos. parecido com a Aos mulher, né? 50 anos, Nesse é ponto. mais ou menos isso, mais ou menos. E Aham. aí, o que que faz a gente manter o hormônio lá em cima, né, o mais alto possível? Atividade física. Quando eu trabalho a minha massa magra, eu aumento massa magra, eu consigo aumentar minha síntese de testosterona. As pessoas que têm o IMC, índice de massa corporal normal, com uma boa composição corporal, principalmente massa magra, são aquelas que tendem a ter níveis de androgênios maiores. Aí, falando um pouquinho de testosterona, acho que é legal falar que hoje em dia a gente está tendo meio que uma epidemia de baixa de testosterona nas mulheres, né? Não sei se você já ouviu Sim, falar sobre isso. sim, Todas as super. mulheres acham que tem baixa de testosterona. Ah, minha baixa de testosterona. Aham. Sabe, por quê? Que doença é essa que de repente caiu sobre o planeta, né? Que todo mundo tem baixa de testosterona. Então, Todo mundo assim, acordou. isso, exatamente. Na imensa maioria das vezes, a gente não tem verdadeiramente um déficit de testosterona. O que a gente tem é privação crônica de sono, você está perdendo a sua ritmicidade de produção de LH, que é um hormônio importante, né? LH, FSH, enfim, são hormônios da hipófise que ficam muito Sim. alterados quando a gente não dorme bem. Aí você não estimula corretamente ovários, ovários pré-renal, você começa a não produzir corretamente, né? E eu tenho também muito da inatividade física. Então é como se eu, com os meus hábitos, viu? Que a gente está voltando lá para o hábito de vida, eu tivesse modulando a minha secreção hormonal, né? Então, músculo, sono é o que faz com que eu consiga ter uma boa produção e consiga seguir bem sem ter Quando que você me fala valer de do, reposição numa fase tão precoce. quando você fala do sono, assim, só de curiosidade, por exemplo, né? Mais uma vez, sabemos que tudo é personalizado, né? Cada um tem o Lógico. seu reloginho biológico, mas assim, em média, o que que você chamaria de uma boa noite de sono em termos assim, entre o quê? 6 e 8 horas? Isso. Não, 6 é pouco, 6 é 6 é pouco. pouco, pois é, porque 8 horas de sono. Então, o sono muda de acordo com a idade. O recém-nascido, ele dorme em torno de 16 horas, né? Aí depois isso vai diminuindo com a idade. Uma criança, ela dorme em torno de 10 a 12 horas. O adolescente, ele já vai dormir entre 8 e 10 horas. E o adulto, ele deve dormir em torno de 8 horas. Média, 8 horas. Tem um estudo muito interessante, estudo epidemiológico americano, que mostra que o número de horas médias dormidas pelo americano, isso na década de 60, era em torno de 8 horas. E atualmente é em torno de 6 horas. E isso se associa à curva de obesidade. Redução do olha, número de horas de sono e aumento na curva de obesidade. sim. Então, tem pessoas que são dormidores curtos. Isso é exceção, mas são pessoas que dormem 4 horas e estão bem. Mas esses são poucos, tá? E tem os dormidores longos, que podem precisar de 10 a 12 horas. Mas a média é entre 7 e 8 horas de sono para o adulto. 6 é muito pouco. E aí você vai estar como é que eu sei que eu dormi bem ou que eu dormi o suficiente? Quando você acorda com energia. Quando você acorda bem, fala, nossa, que noite boa eu tive. Então, esse exercício legal para a gente que está aqui na live fazer, né? Gente, quando foi a última vez que eu dormi e que eu acordei falando assim, nossa, alguém falou que dorme 4 horas aqui Pois por é, eu tô noite. lendo aqui Vai também. dormir, gente. Aliás, tem milhões de comentários maravilhosos aqui. Eu só queria pedir desculpas que não dá, né? Porque a Isabela está falando coisas tão incríveis e tudo. Então a gente vai deixar, Isabela, lá no final, assim, um espacinho para as pessoas Ó, a poderem Amorim fazer falou algumas 8 horas. perguntas. Parabéns, Amorim. Aqui eu já faço lavagem cerebral há muito tempo. Paciente meu aqui, querido. Bom, então, essa questão do sono é isso. A suficiência do sono, ela é aferida com a sua percepção ao acordar. Então, você Qualidade do acorda seu falando, acordar, né? estou descansado, dormi bem. Uhum. E aí entra uma outra questão. Por que hoje em dia tem também essa epidemia de preciso de alguma coisa para me dar energia? Você tem que ter energia, tirar energia do seu descanso, da sua alimentação. Né? Então, assim, descansei bem, estou com energia para começar meu dia, viver minha vida, fazer o que eu preciso. Então, isso é muito importante. A gente sempre está olhando para trás e vê assim, poxa, será que eu estou fazendo, né, respeitando os limites do meu corpo? E aí tem uma colocação que eu sempre também gosto de deixar registrado, o mundo contemporâneo, Raquel, ele não respeita a nossa fisiologia. Ele não respeita o que a Não, gente atropelou precisaria. geral, exatamente. Isso, atropelou Uhum. geral.
E isso a gente pôde perceber na pandemia. Sabe o que que a gente... acho que você vai ter essa sensação. Hum. À medida que a gente diminuiu a velocidade de ter que fazer tanta coisa, de ter que ir em tantos lugares, ter que, né, às vezes ter que sair, jantar, não sei o quê, é tanta coisa, né, que você tinha que dar conta, que você falava, meu Deus, a gente ia vivendo, porque a gente acaba vivendo. O ser humano ele é muito adaptável, né? O ser humano tem uma plasticidade, uma coisa que é fantástica, né? Por isso que a gente, Uhum. enfim, virou o que virou, né? A gente conseguiu conquistar tudo porque a nossa capacidade é brutal de adaptação, Mas né? tudo sem saúde não Com adianta, né? É isso aí, mas com prejuízo também, né? Então, assim, mas só para falar isso, que o mundo contemporâneo, ele põe a gente para girar numa velocidade muito maior, ele põe a gente para não descansar, ele põe a gente para comer bobagem o tempo todo, porque é uma oferta brutal de alimentos, que a gente chama assim, dentro de um ambiente obesogênico, né? Põe a gente para ter a sensação que não tem tempo de ter atividade física e que a gente está sempre devendo, né? Que a gente está sempre tendo que correr atrás de Exato. alguma Não, coisa, entregar culpa alguma para quem coisa. quer, né? Isso. Então, assim, é muito importante a gente entender que a gente é mais solicitado do que deveria e que a gente vai ter que entender o que que você vai abrir mão para poder respeitar isso. Você tem que abrir mão de quê? Ah, vou abrir mão do meu sono? Não é uma boa, porque você vai pagar um preço alto. Inclusive, tem estudos importantes mostrando que a qualidade ruim do sono na idade, enfim, próxima aí entre 30 e 40 anos, se associa com o maior risco de Alzheimer na idade, enfim, no Idade avançada. envelhecimento. Isso, Entendi. na idade Agora, avançada. engraçado, por exemplo, antigamente, né, quer dizer, tinha aquele costume de tirar aquela sesta, né, que depois das refeições você também descansava, principalmente na hora do almoço. Isso se perdeu completamente. Mas isso seria válido hoje em dia? Só de curiosidade, assim, seria bom É, se a gente pudesse dormir para o organismo poder fazer a digestão, algo do gênero? é controverso. Teve uma época que a gente achou que era bom, a ciência era muito unânime em relação a Pois isso. é. Hoje em dia, não. Hoje em dia, não mais. Tem um grupo que ainda defende um pouco. Eu, pessoalmente, acho que a gente tem que ter uma boa suficiência de sono noturno. A gente tem que ter 3 ciclos, pelo menos, de sono profundo. Esses 3 ciclos, o primeiro acontece em torno de meia-noite, 1 hora da manhã, o segundo em torno de 3 horas da manhã e o terceiro em torno de 5, 6 horas da manhã. Então, se a pessoa me fala assim, ah, Isabela, eu comecei a ver Netflix aqui 11 horas para relaxar. Você pode ver um dia, 2 dias, ok. Mas você criar uma rotina de ver Netflix 11h30 da noite para ir dormir 1h30 para relaxar, você não vai relaxar, você vai ver estressado sempre, achando que está relaxando, entendeu? Então, são essas Não, você armadilhas está do mundo relaxando a cabeça, mas contemporâneo. você não relaxou o organismo como um todo, Você né? Para a não gente está relaxar e tendo desligar das tarefas, né? desligar, mas é muito melhor desligar dormindo, porque aí você ganha dos dois lados. Você desliga da tarefa e põe seu corpo em modo de repouso, que você vai ter energia para o dia seguinte. Entendeu? Então, Exatamente. isso é muito importante a gente estar sempre revendo os hábitos que estão sendo construídos, né, dentro dessa ótica, é, enfim, do mundo com as solicitações que a gente tem hoje em dia, né, e com tantas tentações também. Porque eu estou falando Netflix é maravilhoso. Netflix, eu falei, mas tem vários, né? É maravilhoso, é uma Sem delícia a propaganda, gente sem ver. propaganda. Falei propaganda aqui. É uma delícia você ver um seriado bacana. Eu agora estou vendo um do século XII, que eu amo, eu adoro os seriados Qual? épicos. É, é um sobre os Sou alguém muçulmanos, é para o falar em Ertugrul. qual? Então, assim, eu adoro, eu Isabela é adoro. Então, cultura assim, também, gente. Vocês estão achando o quê? Como assim? Isabela é moda, cultura. Temos várias vertentes aqui. Tem várias lives, ah, inclusive. então a gente pode falar sobre isso, assim, a moda, porque isso ajuda muito na saúde mental. A gente ter hobbies, a gente poder se dedicar a assuntos totalmente fora da nossa atividade laboral, né? Isso ajuda muito na saúde mental. Então, tem um porquê também de eu gostar de horta, gostar um pouco de moda, amar a Óbvio. Ser feliz, literatura. mas ser feliz é saúde, A né? Fazer coisas literatura que é dão o que eu prazer. mais amo de tudo, assim, é o que eu mais amo de tudo. E é uma boa dica isso, para dormir bem, que é muito comum, você, não consigo dormir. Não fica lendo nada no telefone, luz branca, né? Porque isso é ruim, isso atrapalha a sinalização das vias melatoninérgicas. Lê com uma luz amarela, lê num livro, uma coisa ali que te relaxa, que te remete para um outro mundo, tipo lê O Amor nos Tempos do Cólera, de Gabriel Garcia Marques. Desconectar, né? Desconectar Desconecta, literalmente, né? vai Porque só para tem a outro conexão. lugar. É Vai para outro verdade. lugar, pega os clássicos da literatura, sabe? Porque isso é maravilhoso, isso te transfere para um outro universo. Isso tem uma ativação dopaminérgica assim que é fantástica. Então,
Pega os grandes escritores, por exemplo, agora, lê Albert Camus, agora nessa época, lê A Peste, né, com tudo isso que a gente viveu. Lê coisas que são... Não, Sim, literatura sim, é um sim. show. Isso é Exatamente. saúde, isso é saúde. Agora, Tem, alguém tem, perguntou uma coisa aqui que eu achei importante, assim, no meio disso tudo aqui, perguntando assim, entre tomar remédio e dormir. Tipo assim, tomar né, remédio assim, para dormir, não, para dormir. ela colocou assim, tipo, não consegue dormir de jeito nenhum. Nesse caso, o que é Sim, melhor? isso tem que Ficar ser sem dormir tratado. ou Não, não, tomar não, não, não. remédio, né? Tomar remédio. Isso é muito importante a gente desmistificar esse medo de remédio. Isso vem muito lá de um passado em que realmente as pessoas não iam ao clínico, Exagerado, ao exagerado. psiquiatra, isso, e se automedicavam com benzodiazepínicos, que são os tarja pretas, né? Quando você usa um benzodiazepínico, você vai ter um efeito agudo, como se fosse tomar uma Novalgina para febre, tá? Vai passar a Uhum, febre. Só que uhum. você não vai tratar a causa de base. Então a gente tem que entender, será que eu estou com uma insônia porque eu tenho um transtorno de ansiedade de base não tratada? Será que esse meu transtorno de ansiedade, ele está vindo de escolhas de vida ali que não estão tão legais? Ele está vindo de uma privação de sono já de crônica de muitos anos? Então, a insônia, ela é uma situação clínica que tem que ser diagnosticada e tratada. Então, muitas vezes lá no consultório, eu falo, por exemplo, olha, a sua insônia está dentro de um dos sintomas do transtorno de ansiedade generalizada que você está tendo nesse momento. Você precisa tomar essa medicação. Vamos supor, muitas vezes são inibidores de recaptação de serotonina. A pessoa, não, doutora, mas eu não vou tomar remédio que vai me viciar. É muito comum as pessoas terem essa sensação. E não Não, tem mas nada também disso. viciava, não tinha essa coisa. A pessoa não é viciar, ficar dependente, né? Porque Depende você do dorme tão bem. remédio. Então, O depende do Rivotril da remédio. vida, né? Que assim, Então, essa família esses do Rivotril. benzodiazepínicos, Sim. isso, se forem usados dentro de uma automedicação, de jeito nenhum. Mas se tiver ali dentro de uma prescrição médica acompanhada, por uma fase da vida, ele tem que ser usado sim, porque senão você não sai desse ciclo. Então, isso é muito importante a gente desmistificar. O que não pode é automedicação. Por que não pode medicação? Por isso, porque a pessoa pode estar mascarando uma questão de base, entendeu? Eu Essa que me é a grande lembro, questão. Isabela, que na época que eu, né, fiz o tratamento de quimioterapia, né, quando eu tive o câncer, não tinha a menor condição. Eu não dormia por causa, né, daqueles medicamentos todos. E eu Lógico, tinha lógico, que né? tomar, na época, eram 15 gotas de Rivotril. E eu tinha, assim, para mim era tão difícil ter que assumir de tomar aquelas 15 gotas, que eu tinha tanto Não, mas preconceito. Mas aí, enfim, eu vou tomando. E aí, só para você, né, assim, as pessoas terem uma noção, para você conseguir parar depois, quer dizer, você tem que fazer o tal do desmame, né? Quer sim. dizer, porque o nosso organismo vai ficando ali, né, meio que condicionado aquilo, a gente, né? E hoje em dia eu não tomo mais nada, mas eu demorei um bom tempo para ir desmamando, né? E parar de tomar. Sim, é todo um trajeto, né? E aí, fazendo assim, pontuando aí a questão que você descreveu, né? Quando a gente reduz estrogênio, a gente reduz melatonina, a gente reduz uma série de neurotransmissores ligados à arquitetura do sono. Então, não é algo que a pessoa queira, ela não está querendo, né, ter uma qualidade de sono ruim, ela está sendo vítima daquela situação endócrina que está naquele momento acontecendo. E ela tem que ser tratada para ter boa qualidade de vida, né? Não, perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre alimentação? Que eu sei que é um ponto Claro. fortíssimo, assim, de doutora Isabela Bussati. Bom, a gente sabe, assim, né, que toda orientação, como você falou, é feita de uma forma personalizada, cada um tem um biotipo, mas quais seriam, assim, né, as principais recomendações para uma alimentação adequada nessa fase de transformação, né, nessa entrada aí da andropausa, da menopausa, dos 50 anos? Perfeito. Proteína, tá? A gente, por incrível que pareça, a gente tem muitas pessoas desnutridas, mesmo com sobrepeso. Você tem uma pessoa com sobrepeso desnutrida. A desnutrição ela é dada por deficiência de vitaminas, minerais e proteína. Então, a proteína, a gente tem que ter uma receita básica. Café, almoço e jantar. Uma cota de proteína em alguma dessas, quer dizer, nessas 3 refeições. Tá? Então, é muito comum você falar, Isabela, à noite tomo só uma sopinha. Não toma só uma sopinha. Põe a sopinha, mas põe um ovinho dentro e ele cozinha a sopinha e o ovinho vai junto. Ou então desfia um frango. Então faz um omelete, põe um espinafrezinho dentro. Coma comida leve à noite, realmente, mas não é só sopinha, né? Tem que sempre ter essa proteína para você fechar o dia. A gente falando, né, no pós-menopausa, eu Mas preciso vem cá, aumentar meu. no caso, um arroz, o carboidrato, que eu ia te falar, carboidrato à noite não é recomendável, no caso. Ou Não, vai por depende, terra, depende. Tem muitas tá vendo? pessoas que
tem muitas pessoas que precisam comer carboidrato, vai depender da conta do dia, né? Do consumo calórico do dia e como é que ela distribuiu isso ao longo do dia. Mas essa proibição absoluta do carboidrato no jantar, não, isso não existe, Não sabe, rola Raquel? mais. Entendi. Inclusive, a gente tem até muita preocupação em não difundir isso, porque cada vez mais a gente está vivendo um momento de carbofobia, né? De medo de comer carboidrato, né? Então, inclusive populações longevas, né, com boa qualidade de vida, população mediterrânea, os japoneses, né, eles consomem um pouco de carboidrato à noite. Então, isso é, é muito individualizado mesmo. Então, por exemplo, aí cálcio, vitamina D, a gente reduz a absorção de cálcio e vitamina D no pós-menopausa, então eu preciso corrigir essa ingesta. Onde é que eu vou ter cálcio? Nos lácteos. Então, a gente tem que ter muito cuidado também com a moda de, não vou consumir mais leite de origem de vaca, né? Fica hoje em dia essa coisa do leite vegetal. Lactose, Tem que várias, ter muito né? cuidado. Lactose é o açúcar do leite. Realmente, a gente vai perdendo a capacidade de fazer a digestão da Absorver. lactose de forma Uhum. satisfatória com a idade. Mas não é todo mundo que perde. E também não são todos os lácteos que têm tanta lactose assim. Os queijos duros, por exemplo, eles têm pouquíssima lactose. Então, se você comer um pedacinho de um queijo duro, tá tranquilo, né? Então, os radicalismos alimentares, a gente tem que ter muito cuidado, né? A Bela nem Com prática, eles. é o modismo, né? O modismo é o perigo, Modismo, né? Tipo assim, imagina a pessoa fazer a dieta que a outro tá fazendo, né? Quer dizer, aí começa a dieta do não sei o quê, a dieta do não sei o quê. É uma doideira isso, né? É muito perigoso. é. Não, com certeza. E cada época é uma invenção mais mirabolante, né? E saúde não tem nada a ver com isso, né? Saúde tem a ver com constância. Saúde tem a ver com você entender o que é melhor, montar o seu quebra-cabeça e seguir nele de uma forma legal e sem estresse. Porque também não adianta nada, Raquel, a gente está falando sobre isso. Não, a Isabela falou que eu tenho que dormir. A Isabela falou que tem que comer 3 proteínas. A Isabela falou que tem que fazer exercício. Aí a pessoa está soberbada, sobrecarregada. Então, assim, o que eu quero falar mesmo, gente, é que a gente tem que fazer escolhas que tragam tudo isso tem que existir como pilares, né? Mas isso tudo tem que ser feito com satisfação e com felicidade, porque senão não adianta nada. A gente fazer tudo isso tipo robozinho só porque alguém mandou fazer, aí eu estou ativando minhas vias de cortisol, eu estou me mantendo num cenário de hipercortisolismo, estou desgastando meu corpo antes do tempo, aí eu vou envelhecer mais. É melhor nem fazer nada, se for fazer assim, Exatamente. entendeu? Exatamente. Então, Somos todos aqui altamente diferentes, né? Temos 405 pessoas aqui, diferentérrimas uma das outras, né? E a gente precisa exatamente, né, olhar. E para isso existe, né, uma consulta onde, né, a doutora Isabela pede um exame minucioso, né? E aquilo tudo vai ser exatamente analisado. Olha só, eu me dou por vencida, eu preciso te perguntar aqui, porque já vieram 30 vezes perguntar aqui sobre o chip da tá, beleza. E até eu tô super curiosa para beleza. saber desse chip da beleza. Tá. O É que porque é que você é a é um assunto favor? muito conversado. Ó, favor ou contra é time de futebol, Ah, não é? desculpa, não é Flamengo Botafogo. Vamos lá. O que Eu você posso falar acha um do pouco chip da do beleza? que existe de recomendação científica, né? Primeiro, assim, eu não gosto desse termo, chip da beleza. Eu acho um absurdo, Uhum. na verdade, esse termo. O que existe são implantes hormonais, né? A gente atribuir o uso de um hormônio para trazer beleza e com a sensação de que é algo inócuo, né? Que só traria beleza, é erradíssima. Os implantes hormonais, eles foram no início elaborados para tratar a endometriose, que é uma doença, enfim, que algumas mulheres podem ter, né? E aí Uhum. começaram, a partir de um tempo, começar outros hormônios a serem colocados dentro desses chips, né? A recomendação das sociedades não é a favor do uso, principalmente que a gente tem vivido muito abuso em relação a essas substâncias, e a gente tem que ver isso com muita reserva, porque muitas vezes tem doses altas de hormônios androgênicos, né, hormônios testosterona e parecidos com a testosterona, Masculinos. que vão no primeiro momento dar uma sensação de beleza, né? A mulher fica Uhum. com músculos, realmente ela tem uma lipólise acentuada, perde gordura. Então, no primeiro momento, você tem só uma percepção de ganho, mas no médio e longo prazo podem existir complicações. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essa banalização e saber que é sempre uma balança aí, né, que tem que ser muito pesada, a favor ou contra. Eu, pessoalmente, tenho muitas restrições, né? E aí, só para falar por que as mulheres não deveriam ficar usando tanta testosterona, você sabia que, em média, a expectativa de vida da mulher é 7 anos maior que a do homem? Olha, No tá vendo? Brasil, a mulher é 80
o homem é 73. E isso se deve ao excesso de testosterona que o homem tem. Então, se eu passo a usar doses altas de testosterona muito precoce na minha vida, eu estou aumentando meu risco cardiovascular, eu estou aumentando uma série de processos não previstos. E acredito que isso aí não se associa à longevidade. Não tenho ainda experiência para falar, porque Exatamente. essa moda começou agora. Então, a gente vai ver agora como é que o pessoal que está meio que abusando aí dos hormônios masculinos vão estar daqui a 60 anos. Eu acredito que vão, enfim, não vão ter um processo de longevidade tão saudável. Pois é, muito sério isso. As pessoas não pensam, né, assim, nas Super, super, consequências, super né? É sério. o imediatismo, né, É, do espelho, o espelho meu, e é muito sério o isso. fato é que o mundo atual é muito cruel, né, Raquel? Então, assim, existe uma crueldade muito grande do ponto de vista de comparação, de demanda, né? Então a gente tem que ter muito cuidado para não cair nessas armadilhas, né? Eu acho Do que, que mas é o assim, belo, do que é. Tem que ter muito cuidado, Eu, né? eu Acho que acho que se você parar para pensar, já foi até um pouco pior, né? Quer dizer, onde os modelos eram esquálidas, você lembra? Né? Onde ter bunda e peito é. era fora de moda. E assim, eu, né, enfim, a gente já foi pegando já essa nova Hum. geração, né, que a Gisele Bündchen foi abrindo, assim, de ir mudando um pouco esse padrão. E eu acho que está um pouco também na obrigação das pessoas, assim, entenderem, porque aqui, esse mundo virtual, inclusive, que a gente criou, né? Onde as famílias são lindas, os casais são lindos, as casas são lindas, e tudo é um mundinho perfeito, porque é aquilo que você vai expor, né? Tá Isso, sendo então, é nesse quebrado ao mesmo sentido que é tempo. muito cruel, é nesse sentido que é Sim, muito cruel, né? sim. Porque fica um patamar muito difícil de ser alcançado, né? E nessa ansiedade as pessoas vão se expondo a situações de risco, né? Buscando ali algo que muitas vezes não faz parte, é inatingível e nem é desejável, porque são sensações boas de curto prazo, mas que não se mantêm ao longo da vida, né? Sim, exatamente. Em relação à alimentação, alguém perguntou aqui, eu acho interessante sobre o jejum intermitente. O que é que você acha disso Acho, também? acho interessante. O jejum intermitente é uma das abordagens, né, que a gente pode usar dentro das estratégias alimentares. O raciocínio médico é que eu vou colocar o meu corpo em repouso um período, vou ativar um hormônio chamado glucagon, que aumenta a lipólise, enfim, são alguns fenômenos bioquímicos que acontecem. Agora, essa é a parte boa, né? Pode ajudar na manutenção do peso, na melhora de alguns parâmetros metabólicos, mas também tem que ser indicado com muita reserva. Eu sou contra essa história de todo mundo fazendo jejum intermitente da cabeça, ficando sem comer, sem entender exatamente o que está sendo feito no período alimentado, né? Porque quando você fala de jejum intermitente, o mais importante não seria falar do período de jejum, era falar da janela de alimentação, né? Se eu faço jejum de 18 horas, o que eu estou comendo nessas 6 horas? Então, eu estou cumprindo o mínimo que o meu organismo precisa de proteína, de carboidrato, de micronutrientes, ou eu estou induzindo um processo de desnutrição? Será que com jejum eu estou causando um estresse muito grande nas minhas vias, né, de controle de fome e saciedade, e vou sair do jejum e vou abrir um quadro de compulsão alimentar? Então, isso tudo tem que ser visto com muita Compensar. reserva, lógico, e muitas vezes isso foge do controle do indivíduo, porque é bioquímico também. Longos períodos de jejum são um fator de risco para transtornos alimentares, principalmente compulsão alimentar. Então, mais uma vez, tem que ter muito cuidado, né? Mas é uma estratégia que pode ser usada para algumas pessoas, sim, sim, com bons É, resultados, mas sempre com muito cuidado. mais uma vez, personalizado, né? Gente, só respondendo para todo mundo que está perguntando, sim, a live vai ficar salva, tá? No Projeto In-House, então vocês podem ver quantas vezes vocês quiserem. Agora, Isabela, quais são os exames que não podem faltar nessa fase desse 50 up aí? Né? Algo assim, alguma coisa mais fora do comum que a gente Tem já um costuma exame que ver? eu pessoalmente uso muito, que eu acho muito válido, eu acho que isso aí a gente tinha que incorporar cada vez mais, né? Que é uma análise de composição corporal. Um exame chamado densitometria de corpo inteiro, em que a gente vê quanto a pessoa tem de músculo, quanto que ela tem de gordura, quanto que ela tem de massa óssea. E é uma forma da gente quantificar e mostrar a importância da gente preservar a musculatura e não evoluir para um processo de sarcopenia, que é a perda da massa magra. Porque o Exatamente. longevo sarcopênico, ele é um longevo com menos autonomia. Ele levanta pior da cadeira, ele não consegue carregar uma bolsa, não consegue tirar uma mala da esteira.
Então, sempre perguntar, Isabela, qual é o órgão mais importante para ser preservado, né, no processo de envelhecimento? Músculo. Músculo. E aí, esse exame, que é um exame relativamente novo, era um exame que a gente usava antigamente só em pesquisa clínica, eu usei muito ele no meu mestrado, usei no doutorado. Mas hoje em dia já tem, não é um exame tão difícil de se fazer. Lógico que o acesso, óbvio, não é tão universal, né? Mas em termos de uma discussão mais científica, seria isso. Uma densitometria de corpo inteiro, ela ajuda nessa Perguntaram aqui quantificação de. a bioimpedância, né, também. Cadê? A bioimpedância, ela é um degrau abaixo desse que eu falei, da densitometria de corpo inteiro. Ele é um exame que se propõe a isso também. Se fosse falar assim, níveis de sofisticação de análise, o mais simples é a gente fazer a prega cutânea, né? Aquele que a gente vê a gordura corporal, que é bom, que é interessante. Aí no outro nível seria a bioimpedância, e no terceiro a densitometria, que é chamada o padrão ouro para análise de composição corporal, é o gold standard, né? É o mais Entendi. sofisticado. Tem também ressonância, enfim, mas aí já é uma outra conversa, né? Alguma coisa substitui a musculação? Ou nada substitui a musculação? Lógico que substitui. Qualquer exercício contra resistência, ele vai ser capaz de fazer miogênese, né? Ganho de massa magra. Então, eu posso ter a musculação, eu posso ter o pilates, eu posso ter os exercícios funcionais, que são Que usa o peso maravilhosos. do próprio corpo, O né? próprio corpo, exatamente. Então, tem uma série, inclusive até a própria natação, dependendo de como o treino é feito, você pode ter ganho de massa magra numa natação, numa yoga, enfim. Então, é muito se entender. E aí, muito importante, né, Raquel? Também faz o exercício que goste. Se você gosta de dançar balé, vai dançar balé. Você viu que o Léo Jaime está lançando balé? Não, não, Maravilhoso, maravilhoso. Ele botou uma foto do dia desse, uma que graça, com a ótimo. roupa de balé rosa, e ele tá com o IMC um pouco alto, mas não tá nem aí, achou maravilhoso. E ele falou assim: quer saber? Eu faço o que eu gosto. Eu achei assim, aquilo fantástico. É isso. Faz exercício que gosta, preserva a sua saúde, cuida bem da tua cabeça, descansa, convive com pessoas que você goste, escolha alimentos que são alimentos palatáveis, gostosos, com pouco processo de industrialização, alimentos in natura, né? Que é esse conceito farm to table, né? Direto da terra para nossa Fazendo. mesa. Isso é que é saúde de verdade, entendeu, Raquel? E não ficar a gente Escravo, né? elaborando. Exatamente. Exatamente. Não, com É certeza. isso. Querida, Acho olha que a gente aqui, ó. estendeu aí quase, né, o horário. Bom, a gente estenderia muito mais, porque não faltam perguntas aqui, não faltam assuntos aqui. Mas eu queria, Muito sim, te bom. agradecer pelo seguinte, gente, porque eu sei que ela começou hoje. Ontem ela estava em São Paulo, hoje ela começou, sei lá, que horas da Hoje eu manhã. acordei, estava escuro Olha, hoje em tá São vendo? Paulo, estava Então, um assim, frio, estava né? 10 graus. Aí eu acordei, peguei voo cedinho, peguei voo de 7 e pouca, contei duas amigas no voo, aí comecei cedinho na clínica. Mas Não, é eu normalmente assim. imagino. Aí Não, e a cheguei gente aqui, já está meus. aqui tão grata, né, gente, assim, de tanta Ah, informação bacana, de tão, né, tão foi bom. Mas eu vou incrível. dormir daqui a pouco, às 11 horas eu vou dormir. Eu durmo sempre mais ou Não, menos esse não, e horário. sem ver Netflix, né? E Sem sem, ver. Eu vou sem. ler, hoje eu tô lendo o livro que eu tô adorando, eu tô doida para pegar ele daqui a pouco. Qual é o livro? Ó, você tem que dar essa dica também, Eu Isabela. estou lendo Felicidade Conjugal, do Tolstói. Olha, Muito bom. uau! Do Tolstói, É um livro espetacular. maravilhoso. Entenderam, meninas? É Eu isso. gosto de ler vários livros ao Musculação. mesmo tempo. Eu gosto de ler vários livros ao mesmo tempo, mas esse eu estou especialmente ele agarradinha nele. Ai, que delícia. Então, a gente vai deixar você ler o seu livro. Eu vou te agradecer Não, aqui mas de só um detalhe. todo o coração. Não, ainda tem metade, ainda tem algumas etapas para chegar até o livro, né? Outras coisas daqui a pouco ainda, mais tarde. Queridona, assim, muito, muito, muito obrigada. Né? Tô feliz porque a minha consulta é daqui a 15 dias e eu vou estar lá. Ah, Né? E tá olha bom. aqui, perguntaram se você atende online, achava importante você falar aqui como é que está essa história de presencial online. Para quem não é do É. Rio, outras pessoas perguntaram. Acho que a consulta online foi muito interessante, né? Foi um ganho com a pandemia, né, para a medicina, a gente poder ter acesso. Por exemplo, tem pacientes do norte do Brasil, então pessoas que, lógico, ficaram impossibilitadas aí de poder fazer esse trânsito, né? Eu, pessoalmente, faço poucas consultas online, né? Enfim, atualmente eu não consigo absorver novos pacientes, mas, enfim, numa situação de necessidade, quem eu já acompanho há algum tempo, a telemedicina veio para ajudar, né? Então, assim, a gente incorporou lá na clínica, sempre quando a gente tem a possibilidade do presencial, né? Mas foi um ganho importante
para a medicina no Brasil, sim, as Não, teleconsultas. eu acho que isso é uma coisa que veio para ficar, mas eu te confesso o seguinte, Veio. nada como tete a tete, a energia, né, Tá, é do tão bom, né? presencial. Examinar o paciente Examinar, né, é um exatamente isso. momento que realmente é muito único, né? Dentro da relação médico-paciente, Exatamente. né? Bom, minha Então, querida, então é tá. isso. Muito obrigada Muitíssimo pelo obrigada. convite. Obrigada pela oportunidade É de a falar sobre segunda coisas que eu live, né, que a gosto. gente faz, que Segunda. seja a A gente fez segunda uma de no início da muitas pandemia. outras. É. Obrigada. Eu Exatamente. gosto muito de falar sobre esses assuntos. Eu acredito muito em estilo de vida, em boas escolhas. Eu acho que é isso que realmente conta para a gente ter uma vida boa e uma possibilidade de uma longevidade saudável. Exatamente. Bom, na semana que vem, você sabe que vou fazer mais uma live sobre sexualidade, né? Tá maravilhoso, Maravilhoso, assim, que eu acho que é isso, maravilhoso. né? É Muito entender, importante, maravilhoso. né? Isso E aí. abaixo, né, a velhice como doença, que pelo amor de Deus, Lógico, isso não não. pode vingar, Não. né? Então é isso, gente. A live vai ficar salva sim, Bom, tá? Isabela, um beijo enorme, obrigada, muitíssimo Raquel. obrigada. Amei mais uma vez Obrigada, sempre, querida. tá? Muito Gente, um obrigada. beijo, Obrigada mesmo. boa noite para todos vocês. Até semana que vem. Beijo. Beijo. Obrigada. Beijo, beijo.